Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu queria que você repetisse comigo esse texto. A versão atualizada diz, repita comigo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou, diga que Jesus começou a fazer e a ensinar. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Que privilégio, que honra, que alegria, que dádiva, que felicidade estar nesta noite na casa de Deus. Aleluia, que surpresa linda. Eu imaginei que, em razão do jogo, imaginei que as pessoas iam ficar em casa. E graças a Deus, depois de uma tarde tão sem graça, tão insossa, né? Tão sem sentido, nós podíamos estar aqui na casa do nosso Deus. E eu quero que você nesta noite pense comigo esse texto. Magno, convida a tua esposa para sentar aqui perto de mim. Paulo Jacone, também vão ficar só vocês aí. Senta aqui, Paulo Jacone, senta aqui, Magno com a esposa, que tem muitos lugares aqui na frente. Daqui a pouquinho, alguns obreiros vão ficando tão distante. Anderson, você convidar a tua esposa, meu Deus, Anderson Baltar e Josiane, Jesus querido, você pode sentar aqui atrás de mim, meu filho. Aleluia, diga glória a Deus, meu irmão. Está na tela a versão atualizada. Vamos repetir essa leitura? Vamos repetir esse texto? Vamos. Luiz Carlos Novaes, eu quero ouvir a tua voz. Vamos. 1, 2, 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe quem foi que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Quem? Lucas. Você sabe o que Lucas, o que ele era? Um médico. Lucas era um médico. Você sabe, você é inteligente o suficiente para saber, para entender, que para exercer o sacerdócio da medicina, para ser um médico, não é qualquer um. Concorda? Há que ser uma pessoa muito, o quê? Muito o quê? Culta, inteligente, competente, capaz. Muito, não pouco, muito. Uma pessoa de grande capacidade. Nesse tempo e nos dias de hoje. E Lucas, ele é um médico. Ele estudou, ele leu, ele pesquisou. Lucas, ele é muito competente, muito capaz, muito inteligente. E também é um historiador. E Lucas, ele narra o livro de Atos, escreve, é o historiador de Atos. E ele identifica e nomina no primeiro versículo de Atos um amigo, alguém que ele tem uma liga de amizade. E ele diz: olha, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo é o nome grego. E Teófilo
significa amigo de Deus. Theo é Deus. E a parte final, filo é amigo. Então, Lucas, ele constrói, ele desenvolve um relacionamento com diga, amigo de Deus. Diga assim, isso dá um caldo. Isso dá um caldo. Quando nós, nesse tempo de relacionamentos, quando nós estabelecemos a nossa amizade, critérios elevados, nós vamos ter resultados elevados. E Lucas, ele desenvolve uma amizade com um amigo de Deus, Teófilo. Alguém que ele diz assim, eu tenho um amigo que ele é amigo de Deus. Ou seja, é prateleira de cima. Quantos amigos, eu fiquei pensando, quantos amigos eu poderia colocá-los na categoria de Teófilos? Você já parou para pensar nisso? Quantos amigos nós poderíamos colocar na categoria de Teófilos, de amigos de Deus, ou amigas de Deus? Quantos? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas que você pode assim, eu tenho um grupo de relacionamento, e esse grupo de relacionamento que eu tenho, é um grupo muito especial, porque amigos de Deus, você troca, vou usar aqui uma linguagem do futebol hoje, você troca figurinhas que são o quê? Figurinhas de Deus, figurinhas de Deus. É palavra que você recebeu, é insight que você teve, e você, rapaz, Deus me mostrou algo profundo aqui no texto. Você está sempre antenado em coisas de Deus que estão acontecendo, congressos, eventos e coisas que você viu na internet. Você, olha, peguei uma palavra na internet, no YouTube, alguém pregando, uma coisa forte, linda. E Lucas começa o livro de Atos dizendo que ele está escrevendo e está notificando, está avisando a Teófilo que ele escreveu, e o escrito dele é o seguinte, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Eu pergunto para mim, e vamos nos perguntar, qual é a primeira ferramenta ou a primeira capacidade que alguém precisa ter para se auto-intitular alguém que vai relatar algo que aconteceu? O que essa pessoa precisa ter? Ele está relatando as coisas a respeito de quem? Jesus. Jesus viveu quantos anos? 33 anos. Então, ele está dizendo aqui que ele é um biógrafo. Ele vai relatando todas. É o coletivo universal. Então, ele vai relatar todas as coisas. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você que não vai ser preciso a segunda biografia, a terceira biografia. Ele está dizendo para nós, e não de forma soberba, que o que ele vai apresentar para nós é suficiente. Ele vai relatar todas as coisas. Então eu te pergunto, o que precisa ter essa pessoa para poder dizer, eu vou relatar todas as coisas da vida desse personagem? O que ela precisa ter, ou o que ela precisa ter feito? Relacionado e que mais? Ter mergulhado na vida dessa pessoa, ter mergulhado, porque senão, ele corre o risco de alguém falar assim, ô Lucas, você esqueceu um detalhe, cara, você esqueceu um detalhe, você esqueceu um acontecimento, você comeu mosca. Quando ele diz que vai relatar todas as coisas, ele está dizendo nas entrelinhas, ele está dizendo nas linhas ocultas, que ele mergulhou na vida desse personagem, ele domina os acontecimentos, os fatos
Ele domina, Ele domina, Ele domina. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Diga assim, Ele começa com uma boa amizade. Diga assim, Ele mergulhou completamente na vida daquele que está sendo biografado. Mas eu comecei falando, e talvez você, mas o que tem a ver alho com bugalho? Eu comecei falando que ele era médico, e por ser médico, pressupõe que ele é muito inteligente, que ele é muito capaz, ele é muito competente. Não foi isso que eu fiquei batendo redundantemente? Isso está fora de sentido? Dá para ligar isso? Tem link nesse texto, o que eu estou falando agora? Olha a maneira como ele coloca, e essa tradução, ela é feita a partir dos originais, e ela obedece à concordância verbal, à concordância do texto para nós. A versão revista e atualizada, ela é muito próxima da versão King James, que é uma versão considerada como uma versão muito, muito boa, muito bacana. E olha, são detalhes, irmãos. Lucas, médico, ele está narrando a vida de alguém que, aspas, teoricamente já morreu. Ele está narrando a vida, ele está sendo o biógrafo, biografando a vida de alguém que já morreu. Não é uma biografia em vida, já morreu. O personagem central, que é Jesus. Mas observe uma coisa interessante. Observe o tempo verbal do texto. Observe como ele trabalha com o texto. Ele começa dizendo: escrevi o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Talvez ele poderia ter dito: eu estou escrevendo aqui um relato de tudo o que Jesus fez. De tudo o que Jesus fez. Mas ele não trabalha nessa direção. Ele não coloca o personagem central, que é Jesus, como alguém que fez algo muito lindo e colocou um ponto final. O livro de Atos dos Apóstolos, Lucas conseguiu fazer uma coisa que é ímpar na literatura. Ele consegue iniciar esse texto declarando que ele não vai falar de alguém que nasceu, cresceu e morreu. A história que Lucas vai narrar não é uma história que tem um ponto final. Como se fosse pouco, vamos para o último capítulo de Lucas. Vá para o último capítulo, para o último versículo. Último capítulo, último versículo. Olha o tempo verbal que ele trabalha. Capítulo 28 de Atos, versículo 31. Diz assim: pregando o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus, pregando. Você sabe qual é a grande tônica de Atos dos Apóstolos? A grande verdade de Atos é que Lucas consegue dizer para nós que a história de Jesus não termina com Jesus. Diga, a história de Jesus
não termina com Jesus. Por isso ele falou assim no versículo 1: olha, o que ele começou. Diga assim: a história de Jesus, a partir da visão dada por Deus a Lucas, ela diz uma grande verdade: a história não termina. Diga assim: a história continua. Agora aponta para quem está do teu lado: a história continua com você. A história continua com você, meu irmão. A história continua com você, meu irmão. Diga aleluia. Diga assim: Atos não terminou, Atos continua. Que responsabilidade, hein, Eliel? Atos continua. Atos continua. Tem mensagens que já ouvi pregar, e me parece que foi com Edmé Williams uma vez, ou num relance ela comentou isso. Atos 29, e novo convertido é engraçado. Atos 29, corre lá para 27, 28. Não tem não 29 não. Tem sim, meu filho, 29 é você. Você vai fazer 29. O capítulo 29 é contigo. Amém, meu irmão? É comigo, é com você, é conosco. Que responsabilidade. Que responsabilidade. A gente fica vendo essa multidão de estrangeiros no Brasil, chilenos, milhares, russos, holandeses. Eu já falei aqui uma vez, eu vou voltar a falar: meu Deus, não permita que essa turma toda que veio para a Copa leve de volta para os seus países a imagem das caipirinhas, a imagem das garotas de sexo, a imagem dos churrascos. Que essa turma que veio para o Brasil leve alguma coisa mais, que consiga ver naquele guarda, naquele porteiro, que consiga ver. Eu não sei se você viu na semana passada na televisão, um motoboy em São Paulo que ganhou um ingresso para o Jogo do Brasil. Quem viu essa reportagem? Meu Deus, você viu uma coisa linda? Um americano recebeu da empresa que ele trabalha, uma mega empresa, ele ganhou um ingresso para a Copa do Brasil, da empresa, e o amigo dele, na hora de viajar para o Brasil, não pôde viajar, e deu para ele, e ele botou o ingresso dele e do amigo no bolso, e chegou aqui, todo mundo queria comprar o ingresso, $4.000 no ingresso, $1.000, $2.000, ele falou assim: não, eu vou dar esse ingresso para algum brasileiro. Aí ele saiu, o Itaquerão é um bairro pobre, ele saiu pelas ruas do Itaquerão de classe média baixa, passou numa rua, linda reportagem, e tem uma senhora na janela, ele passou rindo. Irmãos, nada é mais contagiante que um riso. Ele riu, não o riso de uma cantada, de uma insinuação sexual. Ele riu o riso da espontaneidade. E a brasileira riu. A mulher não falava inglês. E ele falando inglês, ela: ok, entra aqui em casa. E ele entrou naquela casa e apresentou. E ele começou a falar. Estava em cima já do jogo. E viu o futebol. E só que não sei o que, e a moça não entendia nada, aí veio o motoboy, também não entendia nada, aí começou a fazer mímica. Ele apontou: tem mais um ingresso. Aí o rapaz falou: não tem dinheiro para pagar. Não, você quer ir comigo? Aí eu: yes. E foram para o Itaquerão ver o jogo da Copa. Aquele americano gostou tanto da química que rolou entre aquele brasileiro, a esposa do brasileiro, que ele fez uma coisa inusitada, meu irmão. Ele está hospedado num hotel estelar em São Paulo. Ele ligou para o amigo e falou assim: eu vou aí pegar minha mala, porque eu vou me hospedar em outro local. Aonde? Na casa de um amigo que eu conheci.
Irmãos, ele saiu do hotel e foi para morar no Itaquerão. E o moço falou assim: olha, o que eu tenho é isso aqui. É tipo uma comunidade, é um quartinho, uma caminha assim, uma coisa bem pirulito. Ah, my friend, my friend. E aquele americano foi se hospedar na casa daquele rapaz. Que liga é essa? Ele deixou um café num hotel. Que liga é essa, meu irmão? Que liga é essa? É algo que Deus estabelece. Deus estabelece. Diga assim, Atos 29. Diga, Atos 29. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Ah, Lucas, você foi demais. Você foi demais, Lucas. Demais. Ele não diz, olha, eu vou contar para você uma história que ele fez, que ele executou. Não, que ele começou. Que ele começou. Que ele começou a fazer. Diga assim, eu continuo. Você pode dizer, Senhor, que responsabilidade. Ah, meu irmão, eu tenho que pedir a Deus graça, misericórdia, para não sair da linha. Que responsabilidade. Que responsabilidade, irmãos. Então hoje, quando nós vamos tomar a Santa Ceia, o pão, eu queria que você fizesse apenas uma única oração. Senhor, que eu consiga escrever essa história na mesma linha. Na mesma linha. Durante uns anos de minha vida, eu ajudei uma igreja em Niterói e conheci um pastor que hoje está até fora do país, chamado Pedro Quesada. Não sei quem ouviu falar nesse homem, um chileno. E ele era co-pastor naquela igreja, estava no finalzinho e ia mudando. E ele tinha um hábito que naquele tempo eu não entendia. Eu confesso que eu não entendia. Eu confesso que eu dizia, ele está aprontando conosco. Mas hoje, se eu pudesse encontrar ele, eu ia dizer, Pastor Pedro, obrigado. A gente chegava no domingo à noite, na igreja, Centro Evangelístico, Rua Lemos Cunha, Icaraí, na boca do túnel que vai para São Francisco, sentada como estamos sentados assim hoje vocês aqui, louvor, tocando, ele virava, saia da cadeira dele e virava para um de nós e dizia assim, vem cá, pastor Paulo. Pastor Paulo era um dos pastores de lá, éramos 3 ou 4, era eu, pastor Denizar, ele e mais um outro. Ele dizia assim, Lucas 9, do 1 ao 7. Lucas 9, do 1 ao 7. O louvor cantando. Senta lá, meu filho. Aí chamava o outro. Vem cá, Ronaldo. Lucas 9, do 1 ao 7. Entendeu? Senta lá. Dizia isso para 3. Aí ele dizia assim, o louvor vai terminar. Pastor Paulo sobe. Você tem 20 minutos. Você tem 15 minutos. Quando ele parar, pastor Ronaldo sobe. Mais 15 minutos. E eu fecho. Ele dava o texto. Ele dava o tempo. Aí você saia de casa pensando em Deuteronômio 28. Você sai de casa assim, bem, se o pastor hoje me deu a oportunidade, eu estou pensando em Jeremias 33:3, ou eu estou pensando no texto aqui do pastor Paulo, Daniel, Salmo 46, mas ele falou comigo assim, olha, é Lucas 9, do 1 ao 6, do 1 ao 7, você tem 15 minutos, e você entra direto, tá? Então, o louvor acabou, você tinha que vir, irmãos, Lucas capítulo 9, aquilo dava calafrio, aquilo fazia dar calafrio na espinha,
Aquilo fazia muita gente pecar. Ele é esperto. Isso aí é laço do inferno. Porque ele está preparado, ele se preparou, ele estudou o texto. Alguns textos, você meu Deus, Jesus. Mas aquilo que na hora a gente não entendia, e eu muitas vezes, eu não gostei dele. Eu lutava porque eu ia subir para pregar, então eu tinha que subir em paz, eu não podia estar com mágoa dele. Mas eu dizia assim, puxa vida, isso aí é amigo da onça, ele quer quebrar todo mundo. Ele quer quebrar todo mundo. Mas sabe, irmãos, foi uma escola. Aquilo foi uma escola. Eu não sei se ele tinha a dimensão do que ele estava fazendo. Aquilo foi uma escola que me leva para Atos. A responsabilidade, irmãos. Quando eu me deparo nesse primeiro versículo, relatando todas as coisas, eu paro diante dessa afirmação e digo, Deus, eu que estou anunciando o personagem central da história, que é Jesus, eu estou gastando tempo para conhecer os detalhes da vida desse personagem. O que é Jesus para mim? Eu estou mergulhando na vida desse personagem. O que é Jesus para você? Qual o significado? Se alguém perguntar a você por que da cruz, qual é? Você está pesquisando isso? Eu fico vendo hoje na época de Copa do Mundo, tem gente, irmãos, que se vangloria de fazer a escalação de todos os jogadores de reserva, das Copas todas. Eu fico pensando, meu Deus, esse cara sabe o nome, só falta dizer o nome do Gandula. Não, fulano de tal jogou e foi substituído. Falei, meu Deus, o cara sabe tudo da história de homens. E eu me deparo diante de um personagem que diz assim, olha, eu estou escrevendo um livro relatando todas as coisas. Todas as coisas. Eu não quero ter a pretensão para todas as coisas, não. Mas eu quero dizer hoje, Deus, me capacita a ter pelo menos um punhado de coisas. Amém, meu irmão? Senhor, me capacita, Deus, para que eu tenha pelo menos, Senhor, um punhado de coisas. Um punhado de coisas para contar para os meus netos, para os meus filhos. Que eu tenho um punhado de coisas. Essa semana eu tive um prazer lindo quando eu vi meu neto tendo que decorar um versículo que a professora começou a pedir na escola dominical. Eu li um livro agora de um pastor chamado Joseph Matera, que eu me apaixonei pela vida desse homem. Estou formulando convites para trazê-lo aqui para falar para nós. Esse homem conta uma experiência da sua mãe, da sua família, que decidiu, vivendo na área perigosa de Nova York, uma área de quadrilhas, de drogas, de tudo. Ela decidiu fazer com que os seus filhos aprendessem a Bíblia memorizando. Era um exercício, memorizar texto, memorizar a palavra. Quando a molecada toda está no tráfico, está fazendo loucuras em Nova York, os filhos dessa mulher, um monte de filhos, estão sendo ali, tem que recitar versículo, tem que memorizar versículo. Sabe, irmãos, a gente não faz ideia do valor que isso vai ser na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Porque quando o diabo vier com ideologias, quando o diabo vier com coisas diabólicas, você vai dizer, Satanás, está escrito.
diabo está escrita. E eu só tenho uma maneira de começar a pensar em todas as coisas que ele começou a fazer, conhecendo um pouco da história dele. Agora, ele não coloca, irmãos, a lindeza desse texto é essa: a história de Jesus não termina com Jesus. Amém? Diga assim: a história de Jesus não termina com Jesus. Diga assim: ela continua na vida daqueles que creem. Aleluia. Ela continua onde? Na minha e na tua vida. Na nossa vida ela continua. Significa então, irmãos, que os sobrenaturais que ele fez não terminaram. Amém? É a própria palavra que diz que se nós crêssemos, nós iríamos fazer o quê? O quê? O quê? Coisas maiores. Você conhece algum personagem que ensina o pulo do gato? Porque é da natureza humana ser o melhor. É da natureza humana ser o campeão. É da natureza humana ser o grande artilheiro de todas as eras. A gente não tem dificuldade. Não, olha só. Eu vim até aqui, mas eu estou torcendo para você ir além. Ó, eu fiz 20 gols em Copa do Mundo que eu joguei, mas eu estou torcendo para alguém fazer 25. Eu quero que você faça mais, eu quero que você depois faça mais, e vai mais, e vai mais. Jesus, ele não puxou para ele o título de eu sou o cara, eu fiz coisas tremendas. Irmãos, você sabe, você crê, você é espiritual. Deus é onisciente, amém? Amém? Jesus é Deus, amém? Amém. Então você concorda comigo que Jesus sabia que Pedro ia afundar? Sabia ou não sabia? Sabia? Pedro, não vem não. Pedro, não vem não, tu vai pagar um mico. Pedrão, vai sofrer bullying, vão pegar no teu pé, cara. Não vem não. Não vem não porque tu vai afundar. Ele fez isso? Pedro, eu estou andando, mas eu também quero que você ande. Vem, cara. Vem. Há uns anos atrás, Deus nos deu uma reflexão, acho que foi pregado até aqui nesse altar, que naquele dia Jesus ficou frustrado. Porque naquele dia, eu acredito que Jesus esperava a seguinte coisa: a galera toda do barco, nós também vamos. Nós também vamos. Andar por cima d'água? Nós também vamos. Deixa o barco vazio, vai todo mundo andar por cima d'água. Ele queria isso. O Senhor queria isso. O Senhor queria isso. Ele queria que todo mundo andasse também pela água. Ele queria isso. Eu acho que o nosso grande problema é não acreditar no potencial que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, o dia que a gente começar a acreditar em coisas que estão no nível irmãos, do impossível, nós vamos viver coisas maiores. Mas nós estamos tão aprisionados em situações que a gente porque eu não consigo isso, eu não tenho essa ousadia toda. Não, quem sou eu? Isso é só para alguns. Isso é só para alguns. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que o livro de Atos ele é repleto de coisas que agiram no sobrenatural. Agiram no sobrenatural. Então, quando eu leio esse primeiro versículo, que ele diz que, relatando todas as coisas que ele começou a fazer e a ensinar, ou seja, ele não faz a concordância no passado. Tudo que ele fez e tudo que ele ensinou. Não, porque isso não está fechado. Jesus não morre em Atos. A história de Jesus não termina em Jesus. Ela continua na minha e na tua vida. Amém? Então significa que os sobrenaturais estão abertos para hoje. Amém? Por que hoje não tem tantos milagres? Porque lamentavelmente ou desgraçadamente nós não acreditamos mais que os milagres são para hoje. Nós temos muita barreira, nós temos muitos bloqueios
Nós não percebemos, mas nós temos bloqueios, nós temos barreiras. Eu lembro, ainda na Pesqueira, um irmão que veio nos visitar e disse assim naquela noite, eu estava presente no culto: hoje Deus vai batizar com o Espírito Santo. Eu estava nesse culto, não sei se o pastor Erdílio estava, e Deus batizou mais de 100 pessoas naquele culto. O irmão, me parece que morava lá em Piabetá ou em Bariê, um homem humilde, acho que era Salomão o nome dele, né? Salomão, um homem humilde. Não era doutor em nada, não era teólogo em nada, não tinha anel de nada. Aquela gravatinha torta, aquela coisinha, tirou da garrafa. Irmãos, a paz do Senhor, Deus hoje vai batizar, os irmãos creem. Aí a pessoa olhava assim: irmãos, vamos orar para Deus batizar. Foi mais de 100 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Nós precisamos acreditar mais. E há uma responsabilidade sobre a minha vida hoje. E eu queria sair daqui hoje, eu quero sair daqui hoje com este peso sobre mim. Eu tenho que escrever o próximo parágrafo. Ah, você não ouviu o que eu falei, meu irmão? Diga assim: eu tenho que escrever o próximo parágrafo. 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 Ontem aqui na palestra de mulheres, tinha duas irmãs, são queridas nossas, elas trabalham evangelizando em hospital. E eu fui aqui no Instituto de Ortopedia, no INTO, e ela estava lá, e ela agora está trabalhando na Hemorrio, e vou até aproveitar e fazer uma campanha. Ela me pediu sabonete, falou: pastor, se eu tiver sabonete, peça a igreja para trazer. Não é sabonete caro, sabonete barato, sabonete comum, Lux, Palmolive. Traz um sabonete, pastor, pode trazer, porque nós vamos no Hemorrio. Ela trabalha com crianças que estão em tratamentos de quimioterapia, crianças que estão enfrentando o câncer. Pastor, se tiver toquinha também, porque o ar é muito gelado, e elas passam muito frio, toquinhas e meiazinha para criança na faixa de 7 anos, 8 anos. Muito bem, ela então tirou, na bolsa dela, ela tirou a roupa que ela usa. Ela usa uma fantasia, o nome, a paz, bem-vinda a paz. Ela usa uma fantasia, tipo um palhaço, mas um palhaço de Deus, uma coisa bonita, toda um coração, uma coisa, umas pipinhas. E ela falou: a gente entra na enfermaria e as crianças já vê aquilo, tudo colorido, e já gosta, e coisa na cabeça, e a gente brinca, a gente canta, e a gente abençoa aquelas crianças. E ela falou assim: pastor, algumas daquelas crianças, na minha próxima visita, já não estão mais entre nós. Aí ela falou comigo algo que eu falei: irmã, a mensagem para terça-feira. Pastor, será que vale a pena levar alegria numa enfermaria para uma criança que está com AIDS e que vai morrer daqui a uma semana? Eu não respondi, ela respondeu para mim: sim, vale a pena, pastor, porque eu estou levando a última alegria para ela, vale a pena. Eu falei para ela, minha irmã, eu abracei ela, dei um beijo nela, eu falei: minha irmã, o evangelho está sendo escrito assim. São esses parágrafos que estão escritos, irmãos, são esses parágrafos. Eu tive que fazer uma viagem agora para comprar um equipamento para a igreja, e dentro de um trem, de um metrô, eu queria pegar uma informação e pedi informação para um rapaz que ali estava, um cara de quase 2 metros de altura, de tão alto. E eu sempre sou muito entrevistador, acho que gosto desse negócio de interagir com pessoas, e comecei a conversar com ele. Depois que ele deu a informação, ele estava com um crachá
e o crachá tinha uma propaganda de um chocolate, né? E eu perguntei se ele trabalhava aquele chocolate, um chocolate Snickers, que vende aqui no Brasil. Ele falou, não, isso aqui é para segurar o crachá. Aí ele começou a falar, eu trabalho cuidando de pessoas, como é que era mesmo? Pessoas com dificuldade de locomoção, que não conseguem se locomover e com dificuldade de arranjar emprego. Aí eu falei, interessante esse teu trabalho. E comecei a falar com ele mais, logicamente com ajuda. Como é teu trabalho? Eu visito pessoas em casa, pessoas que não conseguem andar mais, pessoas que não conseguem, por bloqueios de problemas na vida, não conseguem buscar um emprego. Eu vou nessas casas e eu invisto tempo com essas pessoas. Eu falei, você é psicólogo? Ele falou, não sou psicólogo, mas eu sou muito, altruísta, sou um cara muito para cima. Aqui seria um serviço social. Aí eu fiz uma pergunta, eu queria provocar ele. Eu falei, isso paga bem? Ele falou, não, mas eu não faço por dinheiro. Irmãos, eu não faço por dinheiro. Eu faço por missão. Essa semana eu estava pensando, por que eu não fiz uma foto com ele? Apertei a mão dele, abracei, mas eu queria ter uma foto dele. Eu não faço por dinheiro. É uma missão para a minha vida. Irmãos, aquele rapaz não sabe, eu dei para ele o site da igreja, ele falou, não entendo português. Eu tenho pedido a Deus para ele mandar um e-mail para mim, que eu quero interagir mais com aquele Raul. Quando ele saiu, foi indo embora, Deus sabe do meu coração, eu disse, Deus, é por causa dessas situações que eu entendo, e só assim que eu consigo entender, quando Deus diz para Elias, que é um cara antenado, Elias, eu ainda tenho 7.000. Porque a gente fica pensando em quem está na mídia, quem está no rádio, quem está na televisão. A gente fica pensando em quem está aí nos outdoor. A gente fica pensando em quem está nas FMs da vida. Não é não, meu irmão? São os anônimos de Deus. É gente que está no Hemorrio que a gente nem imagina. A gente nem imagina. Que está indo numa semana, na outra semana aquela caminha está vazia, já tem outra criança. Aquela já partiu para a glória. O Senhor já recolheu. Diga assim, o próximo parágrafo é meu. Ao tomar esse pão hoje, irmãos, ao tomar esse vinho, eu queria de você, irmãos, um compromisso dizendo, Deus, o meu parágrafo não vai ficar em branco. Já viu aquele livro, irmãos, que a linha fica em branco? Alguém fala assim, tem um livro, um pedaço está em branco. Que o Senhor não diga, o Jaime, era para ele escrever, ele não escreveu dele. Vou botar o meu nome. Essa página em branco, não era para estar em branco. Ele não escreveu. Irmãos, que eu e que você diga hoje, Senhor, o meu parágrafo vai ser escrito. O meu parágrafo vai ser escrito. Vai ser escrito. Alguns parágrafos vão ser escritos com lágrimas. Alguns vão ser escritos com suor,
com sangue. Alguns parágrafos vão ser escritos na dor da humilhação, na dor da rejeição. Mas o que importa é que vai ser escrito. O que importa é que vai ser escrito. E sabe, eu fico pensando que as coisas mais lindas que a gente fica nesse mundo aí tão moderno, né? Tão sofisticado. As coisas mais lindas, elas estão no anonimato. É como aquela oferta do gasofilácio, Jesus está ali. Naquele tempo, já contei aqui, naquele tempo não tinha moeda, não tinha cartão de débito. Então, o dinheiro naquele tempo é moeda, é metal. Eu fico pensando, vem cá, pastor Fábio, carrega isso aqui com muita força. Levanta aqui. Eu fico pensando Jesus sentado diante do gasofilácio, lá vem lá, bota assim, vem suando, cara. Aí a gente, vamos pensar alto. Uau, quanto dinheiro que está na mão. Ele é muito rico, meu Deus. Eita, quanto é que deve ter ali? Isso deve ter muito dinheiro. Esse é o conceito de todo mundo. Aí levanta aquela irmãzinha, a roupinha surrada, o pano desfiando, aquela roupinha que perdeu a cor, a mão calejada de tanto trabalhar, ela vem de cabeça baixa, a mãozinha fechada, ninguém nem presta atenção nela. É uma viúva pobre, ela bota lá e volta. Aí o Senhor levanta. E a gente pensa, ele agora vai dizer, irmão Fábio, empresário, Deus lhe abençoe, meu irmão. Agora o piso vai sair. Meu irmão, que Deus te multiplique 100 vezes mais. Porque agora, meu irmão, puxa, vem cá, eu quero te dar um abraço no senhor, irmão. Faz uma foto, vamos botar no Face. Não, faz aqui perto da oferta aqui dele aqui. Fica aqui. Pega de novo. O irmão Fábio ofertando milhões no culto de ceia. Ô irmão, sou Deus. Sou Deus, meu Deus. Todo mundo está esperando isso. Bota no lugar ali, irmão Fábio. Esses milhões. Amados, a oferta de hoje foi tremenda. E o maior ofertante desta reunião, todo mundo, o empresário, diga assim, o empresário Fábio. Seus bobinhos, tolos. A maior oferta de hoje é a irmã fulana. A viúva. Ela não deu de cair morta. A maior oferta foi dela. A maior oferta foi dela. Irmãos, são esses anônimos. São esses anônimos que estão escrevendo os parágrafos. Você pode dizer amém nesta noite por isso? Eu quero fazer um convite, uma pergunta. Quem está hoje aqui disposto a escrever bonito o próximo parágrafo? Amém. É algo que eu tenho falado muito pouco aqui. Mas eu penso que quando cada família nesse Brasil adota uma criança, está escrevendo um parágrafo. Quando cada família nesse país adota uma criança que está lá jogada no orfanato, está escrevendo um parágrafo. Ou não está? Está ou não está? Está escrevendo um parágrafo. Está escrevendo um parágrafo. Está dizendo, olha, vida, você aprontou para essa criança. Ela não tem pai, não tem mãe.
Aqui do meu gabinete eu olho essa praça e tem uma turma ali da Pedrinha do Diabo. E tem uma menina lá, uma moradora de rua, que está grávida. Ela não sabe, mas eu já tenho orado por aquela gravidez dela. Está lá, um shortinho quase que seminu, um bustiezinho, no meio daquela turma da pedra, e a barriga crescendo. Senhor, não sei se vai ser menino, se vai ser menina, mas eu declaro a tua bênção, a tua glória nessa criança. Eu declaro, Senhor, que a tua glória vai ser manifesta. Se você hoje colocar no teu coração que Atos 29 é tua responsabilidade, amém? E que um parágrafo, uma linha é contigo, a glória de Deus vai ser grande, amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos fazer essa oração. Se você encontrar algum turista que veio para a Copa, dá um sorriso. Tente dizer para ele que ele é bem-vindo. Tente dizer para ele que você está muito feliz por ele estar aqui no teu país. Que ele saia daqui e diz assim: rapaz, fui naquele país e encontrei umas pessoas tão bacanas. Rapaz, que pessoal bacana. Que pessoal legal é esse? Puxa vida, eu tinha uma ideia que disseram, vão me assaltar. Não. Que coisa bacana. Foi falar comigo. Que coisa bacana. Eu fico pensando, irmãos, hoje quem é taxista, Rafael que é taxista, que cada passageiro que você pegar, Rafael, que tu seja um profeta de Deus para ele. Profeta de Deus, um profeta de Deus. Profeta de Deus. E que ele diz: rapaz, que coisa bacana. Como me tocou aquela pessoa. Como me abençoou. Nós vamos pedir a Deus nesta noite que Atos é a história de alguém que não morreu. Jesus não morreu, meu irmão. Ele está vivo aqui hoje conosco. Lucas, revestido pelo Espírito Santo, ele diz: olha, eu vou relatar o que ele começou a fazer e a ensinar. Ele começou e nós continuamos. Você em cada congregação, amanhã tem culto, quarta-feira, você tem que continuar. Você está só continuando. Você está só continuando. Se alguém perguntar, eu estou só continuando. Eu estou só continuando. Só isso que eu estou fazendo. Querido Deus, ajuda-me, Pai, para que eu escreva o próximo parágrafo. Que eu não deixe a minha página em branco. Que eu não deixe a minha linha em branco, Senhor. Senhor, eu não quero deixar a linha em branco. Senhor, eu quero escrever, ó Deus. Eu quero escrever, ó Pai. Eu quero escrever, Deus. Eu quero escrever uma coisa linda, uma história linda, Deus. Pai, a história vai ser original. A história vai ser original. Ah, Deus. Ah, Deus. Ensina-me isso hoje, Pai. Oh, Deus, Deus, Deus. Ensina-me isso hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga assim, em Atos 29. Isso é um rema de Deus para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. Diga assim, em Atos 29. Não existe plágio.
Atos 29 é uma história original. Os filhos de Seva tentaram escrever plágio. Em nome de Jesus que Paulo prega. O diabo, não pode. A história é original, ela é tua. É a tua história, originalíssima. Aí ela entra em Atos 29. Já vírgula, vírgula, vírgula. E a tua história, no nome do Senhor Jesus.